Fala pessoal, aqui é o Vini e esse vídeo vai ser uma indicação de um anime que eu venho assistindo aí nas últimas semanas, um anime que entrou agora na Netflix. Os 79 episódios do anime estão disponíveis aí da primeira fase desse anime, né? Que é o Hajime no Ippo, um anime de boxe. Eu já tinha ouvido falar nesse anime quando eu era adolescente. Eu tinha um amigo meu que gostava bastante desse anime, mas eu nunca tinha dado atenção pra ele. E agora que eu vi todos os episódios ali na Netflix, eu decidi dar uma chance e assistir. Eu tô no décimo primeiro episódio, então esse vídeo aqui são as minhas impressões desses primeiros episódios aí do anime, mas são bem positivos, tá? Eu tô bem empolgado para ver o que vai acontecer a seguir aí na história do anime. Dando uma sinopse, o Hajime no Ippo é um anime é um anime que fala que tem a temática de boxe. Então a gente acompanha o Ippo, que é o personagem principal. A gente acompanha ele desde ele aprendendo o básico do boxe até ele se tornar um lutador profissional. Né? Ele é um personagem que ele sofre bullying na escola, e aí chega um determinado momento que um lutador convida ele para aprender a lutar boxe. E aí ele vai passando pelos diversos treinamentos, ele tem um teste inicial que ele tem que pegar 10 folhas antes de uma árvore, né? Ele dá um golpe na árvore, começa a cair diversas folhas, e ele tem que conseguir pegar 10 folhas, dando jabs, né? Dando soquinhos assim, antes que todas as folhas caiam. Então ele vai passando por esses testes, ele vai aprendendo os golpes, e o diferencial desse anime é o seguinte, é que provavelmente o autor desse mangá, ele realmente é um fã de boxe, porque primeiro que o Ippo ele vai aprendendo os golpes reais do boxe, né? Então não espera um anime com superpoderes, com soco de fogo, pelo menos até a parte que eu assisti, onde eu cheguei aqui no 10º episódio, é tudo bem realista, né, no anime. Não sei se depois ele começa a ficar mais viajado, mas por enquanto até onde eu assisti é bem realista. Então ele segue muitos golpes do boxe real. Então o Ippo vai aprender o jab, e aí tu vai entender, tá, mas pra que serve o jab numa luta de verdade? Então eles vão fazer um episódio dele aprendendo o jab. Então, conforme tu vai assistindo o anime, tu vai meio que aprendendo junto com ele os golpes e os motivos, né, dos golpes. Então, quando é que é usado o jab? Pra que é usado o jab? Então, eu não tô dizendo que tu vai assistir o anime e vai se tornar um boxeador, né? Mas tu vai entender mais os movimentos da luta. Porque o anime ele é bem didático nesse sentido, e a gente vai aprendendo junto com o protagonista para que servem os movimentos. Então, como eu disse, primeiro ele só tem o jab, então ele faz uma luta em que ele só sabe se defender e dar jab, ele não sabe dar o gancho, né? Ele não sabe dar vários outros golpes do boxe. E aí ele vai aprendendo, conforme vão passando, aí ele já aprende mais um golpe. Então tu vê que ele vai evoluindo, conforme vão passando os episódios, os movimentos do Ippo vão aumentando, ele vai ganhando mais, né, mais técnica. Digamos que a chave de ferramentas dele vai aumentando nas lutas, né? E esse anime tem vários elementos que a gente vai identificar nos shonens, pelo menos quem assistiu bastante anime diferente vai identificar esses elementos. Por exemplo, o Ippo ele vai acabar encontrando um rival que a princípio é muito mais forte que ele, ou tem muito mais potencial que ele. Ele vai acabar sendo derrotado por esse rival na primeira luta. E aí, conforme ele for melhorando, ele vai emparelhando, né, o nível com esse rival, que é um cara mais prodígio. Então ele tem esses elementos de animes clássicos, né, que pelo menos eu gosto bastante, e estão aí em vários animes. Ele vai acabar encontrando outros adversários, né, adversários mais assim, um cara de mal, então que usam técnicas diferenciadas do boxe. E é legal que eles pegam eles citam lutadores reais que utilizavam essas técnicas que os personagens do anime usam, né? Outro detalhe interessante, tem muita coisa quando ele se torna profissional e ele faz a primeira luta profissional dele, um detalhe que eu achei muito legal é que tem uma hora que ele sofre um corte, né, perto do olho. E aí eles param a luta para o médico ver o corte, para ver se o Ippo não vai tomar um nocaute técnico. E quem já assistiu luta de boxe, já assistiu algumas lutas, vê que isso acontece nas lutas reais, né? Se o cara tá muito machucado, é um nocaute técnico. Então o cara não precisa ser derrubado e desmaiar para tomar um nocaute. Então tem vários detalhes assim que tu vê que quem fez o anime
realmente assistia a boxe, conhecia os detalhes e os pormenores de uma luta de boxe, né? Isso é muito interessante, esses detalhes eu tô achando muito legal mesmo, assim. Então fica aí a minha recomendação, a Hajime no Ippo, na Netflix estão ali os 79 episódios, estão disponíveis. Infelizmente não tem dublagem, né? É uma pena, mas mesmo assim o anime é bem divertido, dá pra assistir bem tranquilo, se você não se importa em assistir o anime legendado, né? Então, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo do canal, deixe se inscrever, deixe seu comentário se você já assistiu a Hajime no Ippo, se esse vídeo fez você se interessar pelo anime. Um grande abraço e até mais.